Antes da gente falar sobre Kubernetes, vamos falar um pouquinho sobre containers. E quando a gente fala de container, a primeira imagem que vem na cabeça são aquelas grandes caixas de metais que são utilizadas para transporte de carga. E o nome realmente veio desse tipo de container. Isso porque ambos têm a mesma funcionalidade de isolar as suas cargas, tornando-se assim mais eficiente, pois poupam recursos. E os containers, eles resolvem um velho tipo de problema de isso acontecia porque muitas vezes determinada aplicação funcionava em uma máquina, mas quando ia para outros ambientes, outras máquinas, essa aplicação não funcionava. Muitas vezes por conta de atualizações de software diferentes, dependências de pacotes e bibliotecas. Então o container ele vai pegar tudo que uma aplicação precisa para funcionar, todos os seus pacotes, todas as suas dependências e vai isolar isso em só um lugar. E esse isolamento é onde se é criado uma imagem. Então a imagem nada mais é do que um tipo de arquivo que vai dentro do container. Bom, e os containers eles são um tipo de virtualização, só que diferente da virtualização que conhecemos. E essa imagem ela vai mostrar bem a diferença entre os dois. Em ambos os tipos de virtualização, teremos o nosso hardware e logo acima o nosso sistema operacional. Só que a partir daí já começa a diferença entre os dois. Enquanto no estilo comum de máquinas virtuais, nós iremos replicar todo o sistema operacional para cada aplicação. Já quando falamos em containerização, não precisamos replicar o sistema operacional, exatamente porque o container estará utilizando as bibliotecas do sistema operacional base. Ou seja, aqui na nossa imagem a gente tem a aplicação A e a aplicação B. Cada uma dessas aplicações teve que subir um novo sistema operacional, ou seja, no exemplo dessa imagem a gente vai ter 3 sistemas operacionais rodando, enquanto no container teremos apenas um. E tudo isso só é possível por conta do Docker. Hoje a gente vai estar falando do Docker, mas existem outras ferramentas para containers. O Docker ele é o mais utilizado hoje em dia, por isso a gente está falando sobre ele hoje aqui no vídeo. Agora que a gente já sabe o que é o Docker, o que são containers, afinal, o que é o Kubernetes? O Kubernetes ele é o nosso orquestrador de containers, ou seja, ele vai gerenciar toda a nossa infraestrutura de containers. Ele vai supervisionar e cuidar do estado e a saúde dos nossos containers e as suas réplicas, entre outras funcionalidades. Hoje, a gente não vai entrar tão a fundo nos componentes do Kubernetes, mas vamos subir o nosso primeiro cluster aqui. Nos próximos vídeos, a gente vai falar sobre todos os componentes do Kubernetes, bem detalhadamente, de uma forma muito simples. Então, fica aí o conceito de Kubernetes, de container, e também fica o convite para a nossa parte prática. Bom, então, para começar nossos estudos em Kubernetes, primeiro a gente vai instalar o Docker Engine e eu vou deixar o link para a instalação aqui embaixo na descrição. Bom, então é só seguir a documentação, né, que ele já passa aqui para a gente fazer o update, para a gente já preparar o repositório que a gente vai usar. Então, depois de feita toda essa preparação inicial do diretório, a gente já pode instalar o Docker Engine. Bom, a gente preparou o nosso diretório e agora a gente vai instalar o Docker Engine. Ele pede para a gente instalar uma versão específica e utilizando esse comando a gente consegue ver todas as versões que estão disponíveis para a gente instalar. Então é só escolher uma e substituir no comando que ele já está pronto aqui para a gente.
Bom, a nossa instalação terminou e para verificar se o nosso Docker Engine está funcionando, é só a gente fazer docker run hello world. E pronto, ele executou. Se retornar essa mensagem é porque deu tudo certo. Agora a gente pode fazer a instalação do K3S também. Bom, a instalação do K3S é bem simples, é basicamente executar esse curl, que eu vou passar o link aqui na descrição também. E pronto, quando finalizar a gente pode fazer um teste com o kubectl. Nesse caso eu vou fazer um get notes para ele me informar quantos nós eu tenho. No caso ele vai informar o da minha máquina. Então ele já me mostra aqui Calmillion, o status da minha máquina, as roles, o age, a idade dela, né, de 17 segundos, que eu acabei de colocar no K3S. Bom, então depois que a gente já instalou o Docker e o Kubernetes, a gente vai puxar uma aplicação do Git para entender melhor o que está dentro dela. Então, eu vou fazer um clone nessa URL e puxar essa aplicação daqui. Tudo git clone. E eu colo a URL. Bom, depois que a gente puxou a nossa aplicação do Git, a gente pode dar um ls e ver que ela apareceu aqui, como demo. Eu vou entrar nesse diretório para a gente entender melhor cada arquivo que tem dentro dele. Eu vou entrar no primeiro diretório, que é esse diretório hello. Se eu der um list aqui, a gente pode ver que a gente já tem um Dockerfile e um main.go. Eu vou entrar no primeiro arquivo. Bom, a gente não precisa saber tudo que tem no arquivo, mas o mais importante é a gente perceber aqui a mensagem que ele joga para a gente. Então, aqui eu estou vendo a porta do container, e se eu acessar esse container por essa porta, eu vou receber essa mensagem. Depois de ver aqui no arquivo main, a gente pode ver também o Dockerfile, que vai ser bem importante para a gente entender essa aplicação. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é que primeiro ele está pegando uma imagem oficial de container, Golang, que nesse caso vai ser um sistema operacional Alpine Linux, e ele já vem com a linguagem Go instalada. Então, esse comando go build aqui nessa linha vai rodar aquele nosso arquivo main.go que a gente já investigou. E o resultado disso vai ser um arquivo binário chamado demo. Feito isso, a gente pega de Scratch uma imagem de container totalmente vazia e a gente copia o binário demo para ela. Se a gente não fizesse isso, a gente teria uma imagem de container muito grande que não poderia ser executada. E é justamente isso que a gente não quer. A gente quer uma imagem pequena para que o container seja pequeno e rápido. Bom, depois que a gente já estudou os arquivos mais importantes, a gente vai fazer o build de uma imagem para construir nosso próprio container. Então, eu faço docker image build e passo o nome do nosso container que a gente vai construir. Aqui eu vou chamar de teste. E ele já começa a construir para mim o meu container. Bom, se a gente observar aqui no terminal, ele realizou as mesmas etapas presentes lá no arquivo Dockerfile que a gente examinou. Então, nosso container está pronto. Bom, geralmente, cada container recebe um ID, que é um hexadecimal, mas que fica bem difícil de lembrar do ponto de vista humano, né? Então, a gente passa uma flag "-t" para dar um nome
humanamente legível para o nosso container. Então, agora, como a gente passou esse nome, a gente pode executar o nosso container usando ele. Então, a gente vai fazer esse teste de Docker Container Run. Passar a minha porta e a porta do nosso container usando o nome que eu acabei de dar para ele. Bom, meu container já está rodando. Então, se eu ver no meu browser e digitar HTTP, colocar o IP da minha máquina que eu estou rodando, o meu container, e apontar para essa porta, ele vai me dizer exatamente a minha mensagem que tinha lá naquele meu arquivo main.go. Então, nosso teste deu certo, nosso container está funcionando e eu consigo acessá-lo pelo nome que eu acabei de dar. Bom, pessoal, por hoje é só e a gente vai trazer mais vídeos aqui para o canal e continuar o laboratório que a gente fez hoje. Valeu!